homens de verdade. Homem hoje em dia é praticamente um ser em extinção no meio da sociedade como um todo, no meio das igrejas, e a gente precisa abordar esse assunto, já que o mês é o mês dos homens, né? Foi comemorado, e o dia dos pais, o dia do pastor, e aí eu fiquei até em dúvida se eu ia no dia dos homens ou no dia dos pastores, mas, quer dizer, está chegando o dia dos pais. Então vamos pensar sobre esse homem, e aí eu coloquei alguns pontos para a gente pensar. Nunca foi tão importante a presença masculina com relevância, com autoridade e com coragem. O que a gente vê nos últimos dias são os pais sem voz, os pais sem relevância, ou os homens também sem voz, homens sem relevância, sem autoridade, acovardados, principalmente diante de uma sociedade que roubou dele a função de educador. Se você pensar, se eu fizesse a pergunta, quem é o educador? Todo mundo ia falar que é aquela pessoa que trabalha na escola. Mas a Bíblia não ensina assim. Essa é uma função social que essa sociedade quer delegar a terceiros, justamente para deseducar biblicamente as nossas crianças. O educador bíblico é o pai e a mãe. Por que eu estou falando isso? Porque nem tudo que nós podemos ser é o que nós devemos. Você pode ser educador de uma outra criança, é óbvio, mas tudo que nós devemos ser, isso nós podemos. E tem muita gente trocando as bolas, sabe? Não, eu posso ser educador, mas eu não devo educar o meu filho. Quero usar o texto de João 18, verso 37 em diante, muito conhecido, que diz assim: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Esse é um momento muito crucial na vida de Jesus, porque ele está diante de um homem prestes a tirar sua vida com o apoio de toda uma nação, ou de todo um povo. E aí, vamos dizer assim, a oportunidade que Jesus tem para se defender, o que ele faz? Com coragem, sem muitas palavras, ele disse: cumpra-se em mim aquilo que está determinado por Deus. Você, como homem, você tem cumprido a sua função social? E aí eu vou abrir um pouquinho o leque, principalmente para as mães que também são pais, que aí tem que refletir também sobre isso. Como um todo, essa função social masculina requer coragem. Coragem principalmente para não ser como o mundo. Jesus está de frente para o Pilatos. Se fosse você, o que você ia falar? Pô, peraí, eu tenho filho para criar, né? Peraí, mas eu não posso morrer agora. Quem vai cuidar dos meus discípulos, no caso de Jesus? O que você diria frente a uma pessoa com uma arma na mão, prestes a tirar a sua vida? Você está preparado? A gente precisa ter coragem. Um homem de verdade, ele precisa ter coragem frente aos seus inimigos, estar firme diante das adversidades, do modo como Jesus enfrentou. Porque isso, como eu falei no início, você pode. Algumas coisas nós não devemos. O próprio apóstolo diz o quê? Posso todas as... Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me são lícitas. Ou me convém. Obrigado. Então, ser forte e corajoso é a sua missão, homem. Precisamos ter isso muito claro, porque até
outras pessoas esperam de nós coragem. Tem alguma coisa para fazer em casa? O que é? Esse dia a gente chegou em casa tudo escuro, aí a minha esposa falou assim, tem alguém ali. Eu olhei, não vi nada, tudo escuro, eu fui com medo, mas eu fui. Cheguei lá, meu vizinho se escondendo, não sei de quê. Aí ele, rapaz, você é corajoso, hein? A outra função masculina, social, é de cobrança. É o ato de reivindicar a quem reconhece a sua autoridade. Só cobramos quem nos deve. Pilatos é um exemplo inverso disso. Jesus não devia nada, ele não devia nada ao povo romano, mas ele está cobrando, ou ele lava as suas mãos, porque ele não assume a sua função como homem, e como homem social, ele deveria absolver Jesus, e não condenar, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Nós precisamos cobrar a quem nos deve. Muitos destronaram Jesus da sua vida, da sua casa, por ouvir o mundo. Não é assim. Não pode mais bater. Não pode fazer isso. Vai ficar com trauma. Olha. Um homem social, ele também precisa ser confiável. Você é confiável? A sua palavra vale alguma coisa? Se você disser num lugar que você frequenta constantemente, amanhã eu te pago, ou eu estou sem dinheiro, mas amanhã eu te pago, as pessoas vão confiar em você? Quem confia nas Escrituras não teme o mundo, pois quando nós atentamos para aquilo que a Bíblia requer de nós, quando nós confiamos na palavra, essa confiança perpassa o nosso ser e passa confiança para as outras pessoas. Não é por causa de um título, mas ele é pastor, não, mas porque você é uma pessoa confiável. Tem uma passagem que ele fala para os discípulos, joga a rede. O discípulo fala assim, não, a gente já não pegou nada a noite toda, mas porque o Senhor está falando. É quando muitas vezes a gente precisa dar um conselho, e a gente talvez nem seguiria esse conselho, e aí a gente fala, não, mas a Bíblia está escrita assim, melhor você fazer assim. É você confiando em Deus e dando às pessoas a oportunidade de confiarem naquilo que Deus fala através do seu viver. Depois, ainda nesse ponto de confiável, eu queria que você estivesse pensando sobre o que a palavra de Deus diz sobre você, sobre os que confiaram em Deus, que foram benditos, que são benditos até hoje nos nossos dias, que são honrados. Pensa naquilo que aquilo que aconteceria se o pai do filho pródigo o abençoasse na hora de sair de casa. Ou pense naquilo que ele falou para o seu filho: o que você está fazendo é errado, Deus não quer isso, você tem que honrar o teu pai, tem que ficar aqui. Mas ele, mesmo dando liberdade para o seu filho ir, ele permaneceu firme nos seus propósitos. Pensa também como foi a convicção de Ló, quando os homens cercaram a sua casa atrás dos anjos de Deus, e ele fala assim: não, com esse você não pode fazer, faça comigo, faça com as minhas filhas. Qual é a sua confiança, qual é o seu nível de confiança em Deus para com os seus? Eu tenho certeza de que o filho pródigo, ele passou todo o seu período distante do seu pai, pensando nos ensinamentos do seu pai, pensando de como era, ou quanto ele estava magoando seu pai, estando longe. Pensa em Abraão no cume do monte, com o seu filho, o punhal de um lado e o altar já pegando fogo. Coragem é isso, irmãos. Ser confiável é isso. Cobrar dos outros é isso.
ser um homem social no meio da sociedade que nós vivemos, independente se você é um crente falso ou não, requer tudo isso. Que você cumpra, porque Deus é bom. Independente se você saiu de casa e vai voltar ou não, o seu caminho ou o caminho que você está trilhando é para a salvação, para o céu. Então não deixe com que a sociedade secular, que as notícias da televisão e que outras coisas impeçam de você confiar na Bíblia, de você cobrar aqueles que precisam ser cobrados por você. Segundo ponto é a função espiritual masculina, que eu coloquei como o primeiro ponto ser um gestor. Cada célula familiar deve ser administrada nos mínimos detalhes. Não é na EBD, não é na igreja ou o pastor que edifica a sua casa. O homem da casa precisa pastorear sua casa como um PGM. Se impor em defesa, em sustentabilidade, impor a espiritualidade. Lá em casa é assim, né, meu? Agora você ora. E ela vai e ora. Ai, mas hoje eu tô... O Senhor edifica a casa do varão que é segundo o coração de Deus. E a gente tem alguns exemplos que eu não vou nem citar, também aqui dentro da igreja, até para ouvir. Mas o homem de Deus, ou aquele que procura andar nos caminhos do Senhor, ele precisa gerir isso de forma administrativa, de forma impositiva. Ah, mas o meu pai é um sargento, é um coronel, sei lá o que é. Ele é seu pai, e graças a Deus por isso. E você vai continuar sendo o filho. O Senhor há de edificar a casa daquele que gere bem, daquele que administra bem aquilo que tem recebido do Senhor. Porque um mandamento que você deixa de cumprir, ou uma função que você deixa de exercer como administrador da sua casa, você cai em descrédito com aqueles que estão sobre a sua autoridade. E aí eu botei abençoador, não, e esse talvez tenha sido o ponto mais difícil para a gente meditar, mas em Noé, em Gênesis 9:27, ele acaba por demonstrar isso de forma muito clara. Abraão, em Gênesis 12:3, também é assim. E Jacó amaldiçoou e abençoou a Levi. E a gente muitas vezes faz uma interpretação errônea de Deus, de que Deus só abençoa, mas Deus também cobra. E a gente muitas vezes acha que, não, porque eu sou assim, eu não posso cobrar. Pode e deve. Algumas coisas você pode, mas muitas coisas você pode, mas algumas você deve. E como pai, como homem, como coluna da sua casa, você não pode compactuar ou alimentar a dúvida naqueles que estão debaixo da sua autoridade. Não pode alimentar a rebeldia e o sofrimento dos seus filhos, pois qualquer filho que tenha um mínimo de sensatez sabe se ele está orgulhando ou decepcionando seu pai. Interessante, a mãe daquele bandido que foi morto por um policial, ela foi entrevistada e alguém perguntou para ela assim, mas aí, o que você acha porque mataram seu filho e tal? Aí ela fala, eu falei com ele, eu falei para ele, eu ensinei a ele, eu mostrei a ele o caminho que ele tinha que seguir, mas esse foi o caminho que ele escolheu. E o policial que matou seu filho?
estava fazendo o trabalho dele. Você tem essa consciência clara de que você fez, ou que você está fazendo aquilo que você poderia pelos seus filhos? Você que é mãe e pai, que assumiu essa função, seja por imposição ou pela misericórdia de Deus, você tem cumprido isso? E também, na função espiritual do homem, cabe ele a ensinar sobre missiologia. Por quê? É preciso incentivar as crianças a irem aos campos, a sonharem com os desafios missionários e a evangelização pessoal. A igreja hoje se perde muitas vezes na escola porque o garotinho fala que ele pode usar saia e o garotinho... Mas por que não? Ao passo que deveria ser diferente, o que pergunta, o que não está usando saia, é que tinha que falar, olha, é assim que tem que ser, e não ficar, como que se diz, receptivo. É o contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas se a igreja está parada, acuada no canto, tu acha que o diabo vai ficar lá na dele? Então, se os nossos filhos não fazem aquilo que eles precisam fazer, a gente ainda espera que o filho dos outros não façam aquilo que eles têm que fazer. Por quê? Porque a função de ensinar sobre missiologia para as crianças, ela muitas vezes acaba sendo romântica. O vídeo na televisão, o cara fazendo isso, fazendo aquilo, a campanha de missões. Não é isso, missões. E é o pai, ou é a mãe, ou é o homem da casa que precisa ensinar as crianças sobre essa missiologia, porque os missionários já estão no campo. E o que passa aqui deve ser aí 10% daquilo que eles vivem. Então precisa levar as crianças ao campo missionário. Precisamos inspirar as crianças a fazerem missões. Precisamos e devemos, porque nós somos as pessoas que podemos ou que devemos fazer isso. Por último, a função do homem com H, e aí agora é aberto a todos, que precisa ser namorado, noivo, esposo ou até paquera. Um homem olha o outro ser nos olhos, e não importa o que a outra pessoa tenha ou onde ela tenha, precisa ser visto nos olhos. Tem uma cena que eu não ia citar, mas de um filme aí nacional, que o marido é um pouco assim, tipo eu e Monique, assim, né? Ela bonitona e eu um pouquinho mais... E aí ninguém entende nada. A menina é aquela do comercial do verão, vai verão, vem verão. E aí tem uma hora estranha no filme que alguém suspeita dela e ela fala para ele assim, de forma muito simples: você foi a única pessoa que olhou nos meus olhos. Todos os outros olhavam o que vocês também veem na televisão. Adianta... Às vezes até sem querer, né? Quando vê, já foi verão, e daqui a pouco tá vindo verão de novo. Mas aí ela fala, você foi a única pessoa que olhou nos meus olhos. Eu vou até acabar de esquecer o filme. Tá aí o filme? Não foi? Precisamos, como homens, ser românticos, cortês, gentis, criativos, surpreendentes, proativos. Tem alguma coisa para fazer? Conta com um homem. Tem as caixas do bazar para carregar? Conta comigo. Só se for agora. Por quê? Principalmente para os solteiros. Porque ninguém vai recomendar um abestado a outra pessoa. Não, aquele cara ali não presta para não conta com ele. Aí tem uma pessoa talvez interessante, você vai falar o quê? Não, lá na igreja não tem ninguém. Foi? Por que ninguém
ninguém recomenda um abestado, porque eu até tinha que procurar um versículo mais masculino, mas quando Deus quer escolher alguém, Ele faz o quê? Ele manda o profeta até alguém que faz alguma coisa, que no caso é Rebeca, não é isso? Imagina se Rebeca está lá, quando o profeta pedisse a água, ela está certo, gente? Ela falasse assim: você é folgado, hein? Você quer beber da minha água, ainda quer que eu dou água para os teus camelos? Quem é você? E tem muitos homens que é assim, você pede para alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele arruma logo uma desculpa. Precisamos, irmãos, isso está em Gênesis 12:13. Precisamos, como homens, no caso aí de namorado, de noivo, de pretendente, de paquera, ser alguém que faz, que serve, que produz, que está pronto a servir, como eu falei aqui, proativo. Ah, vamos fazer isso? Vamos, conta comigo. Você pode, claro, porque são essas pessoas que se tornam relevantes pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. Porque a pessoa pode até ter muitos defeitos, mas se ela tiver muitas qualidades, aquela pessoa que ela serviu, que ela abençoou, vai ver simplesmente as qualidades e vai abandonar os defeitos. Os nossos inimigos sempre vão ver os nossos defeitos. As pessoas recalcadas, invejosas, não adianta. Você pode pentear o cabelo, que ela vai falar que uma lista do cabelo está errada. Agora, para essas daí, você não precisa, como dizem aí, render nada. Não precisa nem dar confiança. Agora, para aquelas que você sabe que vale a pena, essas sim você tem que demonstrar suas qualidades e abençoar, ser generoso e generosa. Seja a tiazinha ou o tiozinho, mas aquela tiazinha, aquele tiozinho, ele pode ser aí o canal, né, para o fluir de Deus na sua vida. E isso vale também o inverso, né, na questão não só dos homens. Mas pai, avô e tio, que também precisam ser homens e homens de verdade, precisam ser os heróis, precisam ser os ídolos, a referência daqueles que estão, né, nas funções abaixo dessas, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus tios, quer dizer, sobrinhos. Você precisa ser forte, precisa ser amoroso, agradável. Tem um programa na televisão que tem uma parte que fala que o tio é mala, tio mala. Esse tio mala, ninguém nem quer receber a visita. Você precisa ser aquele homem que quando você demora muito a fazer contato, são eles que ligam para você. E aí, tio, tudo bem? Eu precisei ser esse tio, porque eu sou tio de 2 órfãos. E irmãos, não tem nada difícil. Ser tio é muito melhor do que ser outras coisas, não vou citar porque estou gravando. Ser avô é muito melhor do que ser outras coisas. Porque basta você se portar como tal. Ser agradável, ser gentil, harmonizar o ambiente, ser educado, ser atencioso, inteligente, interativo. É simples. Mas quando o tio não é agradável, ele é lembrado como o tio mala. Como aquele tio que ninguém nem quer ver aqui. Ai, tio vem aí hoje. E quando chega, tá todo mundo lá, tá vendo videogame, no celular. Oi, oi. O que você precisa fazer para mudar isso? Torna você um homem de Deus, um homem de verdade, um homem que eles vão querer ser quando crescer. E por último, aquele homem que chora, que busca ajuda,
que se confessa, que se humilha, que vai ao médico, que reconhece as suas fraquezas e que busca ajuda. Pois muitas vezes as dificuldades do homem não é nem adquiridas por ele mesmo, é coisa de família que já vem de geração em geração e que ele não vai conseguir resolver sozinho, porque os seus antecessores não conseguiram. Tiago 5,16 vai mostrar sobre isso, que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que há outras pessoas que podem nos ajudar. Cada homem no mundo é uma providência de Deus para fazer a diferença, para ser o que Deus espera dele. Enfim, não é fácil ter coragem, ter palavra, cobrar os outros que nos devem, seja lá o que for, mas é melhor que seja assim. Não é fácil pastorear os seus, ser o cabeça de uma família, e é até chato, mas é melhor que seja assim. Não é fácil ser homem com H, viril, provedor, sensível ao mesmo tempo, mas é muito melhor, porque um dia nós seremos cobrados por tudo aquilo que a nossa função masculina nos outorgou nessa terra. E que você busque maiores ensinamentos na palavra de Deus, para que você seja um homem segundo o coração de Deus.